Olá, eu sou o Giovanni de Souza, hoje são 6 de maio de 2021, são 21 horas e 43 minutos. Lição número 9 da classe de adolescentes. Na igreja, a família espiritual. Descubra quem fundou a igreja. Resposta número D, Jesus Cristo. Complete. Mas na mesma proporção que a igreja de Cristo é humana, porque é formada por seres humanos distintos, igualmente é divina, criada por Deus e edificada por Jesus. A igreja não é uma instituição comum em que estamos acostumados a ver perto de casa. O que é preciso para se tornar um membro da Igreja de Cristo? Crer no sacrifício de Cristo e que ele ressuscitou dentre os mortos. Refletindo, resposta número 1. Crescimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus, experiências espirituais e etc. São algumas das razões. Resposta número 2. No momento do culto de adoração a Deus, a prioridade é conversar com Deus através de Jesus Cristo e ouvir a sua palavra. Resposta número 3 é uma resposta pessoal. Destaque, assim vocês também unidos com Cristo estão sendo construídos juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aos Efésios capítulo 2, versículo 22. No Brasil há cerca de 50 milhões de cristãos. Desses 50 milhões, 23 milhões, cerca de 23 milhões, são da Igreja Assembleia de Deus. É interessante, para fazer parte da igreja, um dos processos é o batismo nas águas. É muito provável, e acontece muito, que pastores, no intuito de fazer crescer a igreja, às vezes põem pressão, principalmente em adolescentes e jovens, para se batizarem. É interessante notar que você não deve ceder à pressão do seu pastor, caso ele esteja fazendo essa pressão, né? Você só se batiza quando você se sente seguro para se batizar. O desejo de batizar tem que vir de você e não do seu pastor, do seu pai ou da sua mãe. Isso tem que partir de você. É claro que você não vai ver a vida inteira dentro da igreja sem se batizar. Haverá o tempo, mas você precisa estar atento a isso, né? A não ceder à pressão dos pastores e líderes que querem fazer com que você batize logo. O que é igreja? A igreja é a família espiritual de Deus, um povo criado por Ele para andar sob a direção do Espírito Santo e na esperança da volta do nosso Senhor. É bem verdade que a palavra igreja, em muitos lugares, tornou-se sinônimo de um prédio, uma denominação ou algo do tipo. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, como igreja queremos nos referir ao corpo universal dos santos, à Assembleia dos Santos. Existem 3 tipos de igreja. Aqui falando do nosso lado, né? A igreja de Cristo. Existem 3 tipos de igreja de Cristo. E quais são? É a igreja universal. Essa igreja universal, ela é a igreja que compreende todos os membros, todos os salvos na pessoa de Jesus em todo o mundo, em todos os países do mundo. Essa é a igreja universal. Existe também a igreja local. Essa igreja local, como o nome já deixa subentendido, é, por exemplo, a sua igreja. O templo onde você adora o Senhor é uma igreja local, ou seja, ela é formada de pessoas de uma determinada localização, uma determinada cidade, por exemplo, ou talvez um caso ou estado, dependendo da situação. Isso é uma igreja local. E existe a igreja doméstica, que essa é uma igreja mais rara, que é aquela igreja que está dentro da sua casa. E por que ela é rara? É porque é muito difícil as pessoas entenderem e fazerem com que a sua casa seja de fato a igreja de Cristo, né? Muito difícil esse convívio, né? As pessoas, às vezes numa casa, todas as pessoas são salvas na pessoa de Jesus, mas não fazem um culto doméstico, por exemplo. Então, ou seja, é uma igreja, é umas pessoas que estão salvas no mesmo lar, mas que não agem como igreja, efetivamente. Então veja que
é uma igreja rara, a igreja doméstica, apesar de existir muito, olha que contraditório, né? Apesar de existir muitos lares, né, de pessoas que todos são salvos na pessoa de Jesus, mas não praticam a igreja propriamente dita. Eu sei que existem algumas exceções, mas eu digo aqui na grande maioria. Então a igreja, muitas das vezes, é tida como denominação, no nosso caso a Assembleia de Deus, tem também a Batista, a Presbiteriana, Deus é Amor e entre outras. Então as pessoas acreditam que isso seria a igreja, ou a igreja seria o prédio, né? O lugar onde você está congregando, por exemplo. Não, aquilo não é a igreja, aquilo é o templo. O templo, ele é um lugar específico para a igreja de Cristo se reunir. Então veja que há diferenças, então as pessoas ainda confundem, acham que denominação e prédio é igreja. Não, isso não é igreja. Denominação é uma linha teológica. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma linha teológica, a Presbiteriana tem uma outra linha teológica. Então veja que são diferentes. Então as denominações é mais linha teológica. Então, e o prédio, como eu já falei, ele é somente o lugar onde esse povo se reúne, né? Como me tornar membro da igreja? Após a experiência de fé com Jesus Cristo, temos de expressar publicamente a nossa experiência de salvação através do batismo em águas. Como eu já falei no início, você que de repente é adolescente e está... Ou de repente você nem é adolescente propriamente, de repente você é um jovem que é novo convertido e pode estar sofrendo essa pressão do seu pastor, do líder do seu departamento, para que você venha se batizar. Eu vou enfatizar isso porque é necessário que a Bíblia diz que aquele que crer. Então, se você crer do todo seu coração e você está pronto para o batismo, eu te aconselho que de fato você venha descer as águas. Caso contrário, você ainda não está, não necessariamente, não que você não creia totalmente, mas você ainda está um pouco inseguro, é melhor você aguardar o momento. Porque fazer essa experiência de fé, que é publicamente, você precisa mostrar para a sociedade no batismo das águas, você está mostrando publicamente que você crê em Cristo. E é bom, e há uma questão sobre a questão do batismo que é pouco falado, que quando alguém se batiza, geralmente, é claro, pode até haver exceção, mas geralmente a pessoa passa logo por uma prova muito grande logo em seguida. Então é necessário que a pessoa que está se batizando tenha consciência de que assim que ela descer as águas, ela certamente vai passar por uma prova muito difícil. Aí eu pergunto, você está pronto para esta prova? Você está pronto para ser provado diante dos homens? Passar por uma situação que você talvez nunca tenha passado? Ser acusado de uma coisa que você nunca fez? Ou coisas do tipo, ser caluniado, por exemplo? Então, será que você está pronto para uma afronta direta do mundo lá fora, dos seus amigos, por exemplo? Porque você agora é uma pessoa batizada nas águas? Então, você precisa, antes de pensar em se tornar membro da igreja, você precisa ter a consciência de que qual tipo de membro você será na igreja. E uma outra coisa também que é bom sempre deixar claro, as pessoas dizem que eu sou a igreja. Não, você sozinho, você não é a igreja. Nós juntos somos a igreja. A igreja não é somente uma pessoa, a igreja é o conjunto. Acho que eu pulei uma parte. A igreja é formada por pessoas fundada por Deus. Essa parte eu não falei, né? O livro de Atos dos Apóstolos narra o início histórico da igreja em Jerusalém, a primeira igreja que aparece inaugurada após a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eram quase 120 discípulos, os que perseveraram em oração, aguardando serem revestidos de poder do alto, isto é, do batismo no Espírito Santo. Isso aqui é um ponto muito importante que vem a ser tocado, porque muitas pessoas, com base nisso, dizem que somente quem é batizado com o Espírito Santo pode evangelizar, pode fazer a obra. Isso é antibíblico. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pois bem,
Na questão ali da descida do batismo, que todas as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ali já foi uma promessa de Cristo para aquela hora. Por quê? Porque eles precisavam desse revestimento, porque a igreja estava começando ali. A igreja começou ali, então era necessário que ela precisasse já vir com vir com a promessa do batismo com o Espírito Santo para as pessoas continuarem crendo. Hoje nós não precisamos mais dessa questão da promessa em si, porque nós cremos na palavra, porque sabemos pela palavra. Então, como nós sabemos pela palavra, reconhecemos pela palavra, hoje temos um entendimento melhor, então é claro que a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, as coisas são mais fáceis, facilita em certos pontos, né, em certos aspectos. Mas vejam, por exemplo, quando certa feita, Jesus disse que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Veja que Jesus não fala, essa casta só sai de demônios, só sai com quem é batizado com o Espírito Santo. Então veja que aqui há uma diferença. Então é claro que a pessoa, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe um revestimento de poder em sua vida. Mas volto a dizer, a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela pode evangelizar, pode e deve. Depois eu vou deixar aqui na descrição algumas referências bíblicas para que pessoas que Jesus curou, e logo que Jesus curou, as pessoas já saíram falando e testificando de Cristo. Ora, se elas só receberam a cura e não receberam o batismo com o Espírito Santo, como elas poderiam então falar do amor de Cristo? Claro que pode, ela não precisa ser batizada com o Espírito Santo para testificar do amor do Senhor. E há esse ensinamento errado na nossa igreja, né, na Assembleia de Deus, no Brasil, que somente pessoas batizadas com o Espírito Santo podem fazer a obra. Somente obreiros que são batizados com o Espírito Santo podem ser separados. E isso é antibíblico. A Bíblia não diz nada a respeito dessas coisas. Então, a Bíblia diz que o obreiro ele tem que ser homem de uma só mulher, entre outras coisas. Mas ali não diz manejar bem, por exemplo, a palavra, mas não fala, não menciona a questão de ser batizado com o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito e também batizado com o Espírito Santo. Sim, claro, isso é uma promessa para a nossa vida, mas isso não quer dizer que a pessoa que não é batizada não possa fazer. Todos nós podemos e devemos fazer a obra, né? Até porque nós somos a igreja do Senhor. Então a igreja de Cristo, imagina, por exemplo, numa situação sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Imagina que na sua igreja, somente as pessoas batizadas com o Espírito Santo venham fazer a obra. Haverá um tempo em que não haverá tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, porque as pessoas vão partindo para a eternidade, outras pessoas vão para outra cidade, outro estado, outro país, dependendo da situação. E aí a igreja não vai evangelizar? A igreja não vai sair à rua? Então veja que há uma discrepância aqui, mas é bem interessante nós focarmos nesse ponto, né, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é uma promessa dos altos céus, é uma promessa de Deus para nós, é uma promessa de Deus à igreja, mas isso não é obrigatório para a pessoa evangelizar, nem mesmo para ser separado para obreiro. Então veja que a igreja de Cristo ela tem que ser uma igreja preparada em amor, em mansidão, paz, longanimidade. Essa palavra quase que não saiu, né? Deixa eu ver aqui. Então veja que nós necessitamos da presença do Espírito, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo e não o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo, como você vê lá em João 16:8, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, isso é obra do Espírito Santo e não do homem, e não nossa. Não é o fato de alguém ser batizado com o Espírito Santo que vai convencer alguém a aceitar a Cristo como Salvador. Então a igreja tem que ter o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então veja que aqui não é mencionado, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo recebe depois a questão dos dons espirituais. Tudo isso é importante, os dons do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, todas essas coisas são importantes. Eu não estou dizendo que não seja. Inclusive é interessante que você, adolescente, busque o batismo com o Espírito Santo. E isso é importante, você buscar com fervor, buscar de todo o seu coração, porque você crê na promessa, você aceitou a Cristo como Salvador, você crê em Cristo,
e você faz parte da Igreja de Cristo, então você deseja ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas é Deus quem vai te batizar, é o Senhor quem batiza, e Ele sabe o tempo. Então veja que há pessoas, por exemplo, que ministram a palavra em muitos lugares, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Então veja que é algo que nós precisamos derrubar. Isso é uma questão, né, que nós precisamos derrubar. Então que nós venhamos a cada dia mais ser a igreja do Senhor, a igreja santa de Deus, a igreja cheia de amor, cheia de bondade, cheia do fruto do Espírito. Que nós venhamos assim ter na igreja de fato a família espiritual, uma família com amor, uma família que unida, reunida e em comunhão com os outros e para com Deus. Nós precisamos, a igreja do Senhor, é a igreja que é a agência de Deus na terra para pregar o Evangelho a toda criatura. É a igreja, a agência que vai levar ao próximo, estender a mão ao próximo. Então que nós venhamos a cada dia mais ter em cada um de nós o desejo ardente, sim, de ser batizado com o Espírito Santo e que certamente buscar pregar o Evangelho a toda criatura. Também é interessante falar mais uma vez sobre a questão da igreja, sobre a questão do desigrejado, né? Muitas pessoas hoje dizem que eu sozinho sou a igreja. Não, você sozinho você não é a igreja. Mas muitas pessoas acham que sim. Isso não é verdade. A igreja, até porque a igreja quer dizer reunião. Como uma pessoa vai se reunir sozinha? Então veja que há uma necessidade também de desconstruir este negócio de que eu sou a igreja, eu sozinho sou a igreja. Não, você não é, eu sozinho não sou a igreja. Eu faço parte da igreja, assim como você também faz parte da igreja. Então que nós venhamos todos juntos, a igreja do Senhor, na terra, a cada dia mais buscar levar a palavra de Deus com amor ao próximo, com poder dos altos céus. E, claro, buscar com fervor no nosso coração o batismo com o Espírito Santo. Aqui eu não vou descartar de forma nenhuma a promessa do batismo com o Espírito Santo, que é para os dias atuais, é para você adolescente. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, desde que você busque, desde que você tenha fé em Cristo, e você busque com todo o seu coração, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque para ser batizado com o Espírito Santo não tem idade. Tanto criança, na minha igreja, por exemplo, tinha crianças batizadas com o Espírito Santo. Então, crianças, adolescentes, pessoas idosas, para Deus não há questão de idade para ser batizado com o Espírito Santo, para receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então sim, você pode e deve ser batizado com o Espírito Santo. Busca o Senhor, porque Ele certamente na sua infinita misericórdia vai te conceder o batismo com o Espírito Santo. Mas mais uma vez eu vou deixar claro, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!